Agora a gente vai fazer uma coisa mais por diversão, que é fazer a animação disso daí para a gente ver essa propagação ao longo do tempo. Ah, infelizmente a gente não vai poder simular com muitos indivíduos aqui, né, por questão de tempo mesmo, mas se a gente simular isso aqui com milhares, centenas de milhares de indivíduos, fica bem legal. Então, eu vou usar o que a gente já usou, vou até copiar aqui, porque é uma série de comandinhos que a gente usa para criar uma animação, né? Então, eu estava com ela no Ctrl C aqui, eu vou dar um Ctrl V. Exatamente o que a gente usou para animar, tem até coisa redundante aqui. Exatamente o que a gente usou para animar a aula passada. Não mudei nada, ó. Gerei a imagem, criei uma função de animação que ela vai tantos frames por tantos frames, não mudei nada. Qualquer coisa, deem uma olhada na aula passada. Eu peguei os comandos. A única coisa que eu tenho que fazer para poder usar essa, ah, esse método de animação é que eu tenho que ter uma matriz temporal de animação. Só isso. Uma matriz temporal. Coordenada x, coordenada y e a coordenada temporal. Que não é o jeito que a gente está fazendo aqui. A gente tem a coordenada temporal, a população e as coordenadas x e y. Então, eu só vou criar um códigozinho aqui, vou criar um métodozinho para juntar todas as populações em uma única matriz. Porque a gente tem agora uma matriz com um indivíduo, certo? A gente tem um monte de um indivíduo em uma matriz separada. Vou juntar tudo isso numa única matriz. Talvez isso seja um pouquinho complexo de se pensar, mas não tem muito problema não. Vai dar um problema aqui no Python, porque a matriz a gente não pode criar uma matriz 300 por 300, por exemplo, e o indivíduo tentar ir na posição 350. Isso poderia dar erro, mas vamos tentar criar uma matriz grandinha aí, porque se a gente pegar aqui, a gente andou mais ou menos do 0 até o 200, né? Tá, beleza. Então vamos criar uma 300 por 300 vai dar certo. Quero dizer, do jeito que a gente fez até agora, não tem problema o indivíduo sair dessa. A gente nem limitou, né? Porque a gente não está colocando no índice a posição. A posição é um número que está alocado dentro da matriz. Se a gente colocar no índice, ele tentar acessar essa posição que não está no índice, aí dá problema. Então vamos criar aqui um x máximo e um y máximo. E torcer para que não passe disso. Vamos colocar 300. Acho que 300 posições está ótimo. Fechou. Bom, e agora, onde que eu gero? Bom, gerei ali, fiz os gráficos, eu não vou usar isso aqui muito mais, mas eu vou colocar meu código aqui, logo aqui embaixo. O que que eu quero fazer? Eu quero converter aquela matriz, eu quero converter esses dados aqui, que a gente está dentro da data, para um dado onde só tenha o tempo e as coordenadas espaciais e toda a população ela esteja somada, né? Não quero individual. Então, eu vou colocar a minha ideia aqui, vocês podem ter uma outra ideia para fazer isso. Então, como eu faria isso, né? Eu estou meio sem criatividade, vou falar aqui que essa minha nova matriz se chama matriz A, eu devia dar um nome melhor para ela. Então, eu vou criar uma matriz nova, onde vai alocar isso aqui, né? np.zeros do tempo. E agora sim, das coordenadas x, y. Agora as coordenadas x, y elas vão estar separadas, né? Então, eu vou colocar aqui x max, y max. É assim que a gente deu o nome? É isso, x max, y max. Então, ela vai ser uma matriz. Será que é porque não está inteiro? Vamos colocar aqui então. Vamos colocar como valor inteiro aqui. Ah, tá. Óbvio. Quando você quer fazer uma matriz de dimensão superior, você tem que colocar tudo entre colchetes. Aí, criamos nossa matriz. Então, nossa matriz ela tem o tempo, a coordenada x e a coordenada y. A diferença é que aqui nessa coordenada a gente estava alocando as duas variáveis antes, né? A gente estava pondo o valor das coordenadas.
Então, beleza. Ó, a gente tem o tempo, a coordenada x e a coordenada y, que é o que a gente quer plotar aqui, ó. A gente está plotando um tempo, todos os x, todos os y. Tudo bem? Então, vamos jogar esses valores para dentro dessa nossa nova matriz. Então, para a gente fazer isso, vamos interar no tempo e na população. For t in range time, for p in range pop. Então aqui a gente está passando por todos os tempos e por todas as populações. Então, vamos... Faltou i aqui. A diferença maior é que nessa forma com que eu fiz antes, o x e o y estão na mesma posição, né? Eles estão no mesmo elemento da matriz. Então eu vou extrair isso para elementos separados. Então o i está na posição 0. Então o i recebe o data, a matriz data, ó, lembrando então aqui, ó, a nossa matriz data na coordenada, no terceiro eixo dela está guardando as coordenadas x e y. Tudo bem? Então a nossa matriz data do tempo t, da população p, do 0. É isso, é só isso, né? Então, vamos pegar aqui valor inteiro para não dar pau. Então, na posição 0 estava alocado o i, então pegamos o i para a posição 0. E na posição 1 estava alocado o y, o j, na verdade, né? Então, o j ele vai pegar o que está alocado na posição 1 lá da matriz. Tudo bem? E a nossa matriz A, que é a nossa matriz que a gente está criando, do tempo t da posição ij. Então, vamos lá. A gente pegou da matriz data, extraiu a posição, certo? E a matriz data ela representa um indivíduo, né? Se for pensar, né? Se pegar lá do conceito da nossa primeira, né? A matriz data, lá antes da gente ampliar aqui, a data era o indivíduo 1. Aí a gente colocou o pop aqui para representar. A gente colocou o pop aqui para representar o indivíduo 1, o indivíduo 2, o indivíduo 3 e o indivíduo 4. Então o que eu vou fazer? Para cada posição que ela pegar, então a gente tem as posições aqui, né? Para cada posição que ela extrair dessa matriz data, ela vai falar que tem um indivíduo a mais naquela posição. Então, porque pode ter muitos indivíduos na mesma posição. Então, aqui, né, a posição está aqui. Então, vamos supor, ela passou pela primeira matriz, tinha alguém no 0, 0. Então, na nossa nova matriz, onde a gente vai juntar toda a população, a gente vai colocar um indivíduo no 0, 0. Aí ela voltou, passou para o próximo indivíduo, o indivíduo estava no 0, 0 também. Então, nessa posição e nessa posição tinha um valor 0. Ele vai somar mais um nessa posição. Então, a gente vai ter dois indivíduos na posição 0, 0. Quando ele voltar, ele vai olhar que tem mais um indivíduo na posição 0, 0, vai fazer que nessa posição, que a gente extraiu a posição, soma mais um indivíduo. E assim vai somando indivíduo, somando indivíduo, somando indivíduo. Tudo bem? Vamos ver se não dá problema. Deu problema. Porque eu esqueci mais uma vez de colocar os colchetes aqui. Vamos colocar. Aqui faltou também. Então, geramos nossa matriz aqui. E deu mais algum problema? Qual que é o problema agora? TP01. Antigamente, né, eu parava a aula quando dava uns erros assim, se não for um erro que eu bato o olho e já vejo. Mas vamos tentar ver esse erro junto aí. Qual que é o problema? Não vejo. Honestamente, eu não estou vendo erro. É ruim quando isso acontece, né? Eu não estou tentando... Ah, tá. Ah, óbvio, óbvio. Eu coloco parênteses quando eu quero criar a matriz. Quando eu não quero criar a matriz, o que eu faço? Eu chamo a matriz das posições. Tudo bem? Vamos ver se só não dá o erro o dia inteiro. Isso, o dia inteiro sempre dá, né? Então, como i e j são posições numa matriz, eles têm que ser números inteiros. Então, agora sim, provavelmente não vai dar erro. Perfeito, não deu erro.
Agora que eu juntei toda a população numa única matriz, eu posso tentar imprimir essa matriz. Então, eu posso colocar um plt.imageShow da nossa matriz A no tempo... Vamos colocar aqui no tempo 10 para todos as x e para todos os y. Vamos ver se a gente consegue ver a matriz aqui. Vamos ver se dá certo. Gerou. Gerou. Vamos ver se não falta rodar as coisas aqui também. Pode ser que eu não rodei, né? Vamos ver. Fazer o gráficozinho aqui, bonitão, tá lindo. Associa a matriz e printa. Aí, agora a gente tem ali, ó, no 75, começando a criar os pontinhos. Vamos ver, 100 períodos, no mais 90 períodos depois. Olha aí os bichinhos se propagando. 1000 períodos depois, acho que nem tem o 1000, né? Termina no 999. Então agora a gente pode pegar e pode animar isso aqui. Como a gente já fez, né? Não vai mudar nada. Então tá igualzinho, tá no padrão. Quer dizer, aqui já tá com matriz A, né? Então, para eu animar isso aqui, vocês podem copiar esse código. É basicamente como funciona a função animation. Então, você começa criando uma figura, imprime ela pela primeira vez, define como ela vai ser animada. Então, coloca aqui cria um animate function. E aí, eu quero que imprime ela variando o i. E sempre vai retornar a imagem. E aí eu crio o método aqui para animar ela. Então vai animar essa figura usando a função de animação que a gente criou aqui em cima. E a função de animação ela vai variar de 0 até o tempo de 10 em 10. Então esse i aqui dentro ele vai variando de 10 em 10. Pode variar de 0 em 0, pode variar de 100 em 100. Vamos ver se anima a nossa função de animação aqui. Isso aqui geralmente demora um pouquinho, às vezes demora... Tá renderizando um vídeo, na verdade, né? Então pode demorar bastante para renderizar. Vamos ver como vai sair nossa... Tomara que não demore muito. Eu estava fazendo umas animações que estavam demorando tanto, mas tanto, que eu tive que colocar um contadorzinho para eu saber que não estava travado. Essa não é para demorar tanto, né? Quantos... A gente basicamente vai ter 1000 imagens para ele fazer um videozinho com as 1000 imagens. Como a gente está variando de 10 em 10, são 100 imagens. Acho que não era para estar demorando tanto. Acho que eu estou abusando muito. Estou usando muito o Google Colab e o Google fica falando, tá exagerando aí. Bom, enquanto roda aí, vou pegar aqui um que já está rodado. Então está aqui exatamente igual ao que a gente fez até agora. E está aqui a nossa função de animação. Não, F11 aqui. Exatamente a mesma coisa que a gente fez até agora, não mudou nada. Então vamos dar um pause aqui. Então a gente começa com 2 focos, pode ser 2 focos de dengue mesmo, 2 focos de água. Acho que vocês não estão nem vendo esse foco aqui. Eu vou avançar um pouquinho no tempo, para vocês verem melhor. Então a gente começa com 2 focos, na posição 75, 75 e na posição 125, 125. Aí, deixa eu deixar a velocidade mais devagarinho aqui. A gente dá o play. Eu estou fazendo de 10 em 10, por isso que parece que ele dá esses saltos aqui, né? Não precisava dar esses saltos. Então aqui está as regiões de densidade de probabilidade de achar aquele mosquito em um determinado tempo. Olha que legal. Isso é muito legal, né? Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui. Lembrando que se eu tivesse renderizado frame por frame, eu não ia estar tendo esse comportamento de pular, né? Então aqui eu estou tendo o comportamento de pular porque eu não estou... Tá quase passando o limite aqui, vai até 300. Então é isso, olha que legal. Não terminou de renderizar lá do outro lado ainda, hein? Agora, estamos com 15 minutos de aula. A gente poderia... Isso aqui poderia ser uma coisa muito legal. A gente poderia pegar a cidade de Palotina, por exemplo, e discretizar a cidade de Palotina, colocar regiões de provável foco de mosquito da dengue, e aí poderia sair um projeto de extensão, por exemplo, daqui, uma parceria entre a universidade e a prefeitura.
coloca diversos pontos onde tem probabilidade de ter focos de mosquito da dengue, perto de rio, perto de lago, em alguma casa que foi identificado um foco, e ver as regiões. É claro, teria que colocar os parâmetros de propagação do mosquito, quanto ele voa, quantos períodos ele vive e tudo mais, né? Mas nada que seja impossível. Eu acho que devem ter N artigos onde a gente acha esses parâmetros. E a partir daí ver as regiões de maior probabilidade, as regiões aonde poderia ser passado um fumacê, por exemplo, regiões onde são críticas, e a gente poderia continuar, a gente poderia aqui dentro, né? Claro, aqui eu passei de uma matriz mais simplesinha, mas nada impede de eu voltar na minha primeira matriz aqui e colocar aqui nessa posição coordenadas, colocar mais dados do mosquito, por exemplo, o dado na coordenada 3 poderia ser uma variável 0 ou 1, se ele está com dengue ou não, se tem o vírus da dengue nele. A dengue é a doença, né? Eu não sei o nome do vírus. Se ele tem ou não tem, eu poderia criar uma matriz dessa para pessoas também. E aí, se tem o mosquito da dengue numa determinada coordenada e a pessoa numa determinada coordenada, eu posso multiplicar uma probabilidade da pessoa ser infectada ou não. É uma coisa aleatória, é uma coisa randômica, é uma coisa estocástica, né? Então, a gente pode fazer isso. A gente pode. Não vai dar tempo da gente fazer isso nessa nossa disciplina, mas a gente pode fazer um curso disso, talvez até transformar isso num projeto de extensão, caso vocês tenham interesse, assim como a gente fez com a modelagem do CIR. Do CIR, né? CIR é o método, para quem não fez, CIR é, uma das formas de modelar a propagação de uma epidemia. A gente fez um cursinho, está aqui nesse canal, por sinal, da epidemia do coronavírus. A gente fez uma simulação e tentou aplicar dados reais. Não, a simulação ela deu muito certo por determinado tempo. Hoje, se a gente pegar aquela simulação, ela não simula, não representa muitos dados reais. A gente pode até conversar sobre isso na próxima aula. Então, beleza, pessoal? Terminamos aqui por hoje. Na próxima aula, vamos conversar sobre o uso da modelagem estocástica para a simulação do coronavírus. Isso aqui é legal, isso aqui talvez a gente poderia continuar e criar uma coisa bem legal em cima disso. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula.